Telescópio, apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde, muito boa tarde, começando mais um Telescópio aqui na sua TVI. Hoje, dia 22 de abril, sexta-feira, o programa está sendo gravado. Ontem foi o feriado, né? Feriado de Tiradentes. E hoje o programa está sendo gravado, mas você pode entrar em contato com a gente aqui através da nossa central de atendimento ao telespectador, que é o CAT. O nosso telefone aqui é fácil, é o 3527-8099. 3527-8099. Ou através do WhatsApp 98127-5467. Você pode mandar seus vídeos, fotos, sugestões, críticas. Estamos aqui à sua disposição. E os nossos apoiadores culturais são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Você está sintonizado aqui na TVI, programa Telescópio, e a TVI há mais de uma década no ar, completando 12 anos, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Bom, hoje, sexta-feira, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, com dois craques aqui que vão conversar bastante com a gente aqui sobre a história, sobre educação, sobre outras coisas também, que é o Fábio Aires. Tudo bom, Fábio? Vou pegar o microfone, por favor. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Telescópio. E o Jovir Filho, que também faz parte aqui da nossa equipe, aqui com os programas aí, né, sobre a língua portuguesa. Isso, as nossas entradas de pausa para a educação. Obrigado pelo convite, vamos tentar conduzir boa tarde a todos, né? E vamos tentar conduzir uma discussão sobre história e educação, né, Fábio? Então, falar sobre o Tiradentes, né, que foi ontem, né, e hoje, dia 22 de abril, o descobrimento do Brasil. Né? Ok? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Telescópio, apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o programa Telescópio. Hoje o programa gravado onde foi feriado de Tiradentes. Hoje, sexta-feira, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Muitas pessoas estão aqui em Itapetininga, vieram de outras cidades, outras viajaram também. O pessoal aproveitou aí para emendar esse feriadão aí de Tiradentes e emendar até domingo aí. Bom, estamos aqui hoje com o Fábio Aires e com o Jovir Filho, para falar sobre, né, principalmente sobre a história do Brasil. E eu vou começar perguntando para vocês, descobrimento do Brasil, primeiramente, como que ela está hoje, nos dias de hoje, como que ela é aplicada na sala de aula, como que vocês têm essa visão aí, que é aplicada aos alunos sobre a história do Brasil? Bom, Fábio, eu sou professor de História, né? E o que eu percebo, de forma geral, é que ainda no ensino fundamental 1, que vem do primeiro ano ao quinto ano, se trabalha bastante essa data do descobrimento do Brasil. E, infelizmente, a partir do sexto ano, que já é ensino fundamental 2, até o final do ensino médio, essa data é muito pouco falada, né? Até porque existe hoje uma nova história, né, um novo olhar, né, e onde a gente contesta algumas questões da história oficial, né? Então, talvez por isso não se discuta tanto a data
enfim, do descobrimento do Brasil, mas sim o fato, o processo de colonização, a chegada dos europeus e portugueses e assim, consequentemente, o que veio a acontecer, né? Tem muito aquela discussão, inclusive quando eu estudei, os professores falavam muito, sobre a colônia de exploração que foi aqui no Brasil e de povoamento que foi nos Estados Unidos. Lá foram para povoar, para fincar raízes, né, no caso dos Estados Unidos, e aqui não, eles vieram mesmo para explorar, levar o que tinha de rico para Portugal e acabou. Essa história é isso, mas se aqui fosse também de povoamento Brasil, seria diferente? Então, na verdade, no período da colonização da América portuguesa e espanhola, que a gente chama de América Hispânica, o processo era colônia de exploração. Né? Os Estados Unidos foi colonizado num outro período histórico, né, onde já existia uma outra visão, mas eles também passaram pelo processo de exploração. Né? E aí existe uma questão geográfica, climática, que favoreceu a colônia de povoamento e não de exploração na maior parte do território, que eram 13 colônias inglesas. Já o Brasil é um período onde os portugueses vieram primeiramente com a intenção de buscar um caminho alternativo para o Oriente, para as Índias, e o Brasil se torna então um lugar atrativo como meio para se chegar às Índias, né? E aí começa então um processo posterior, um processo de exploração através da agricultura, com a cana-de-açúcar, e aí veio os ciclos econômicos que a gente estuda, né? Interessante, hoje em dia é difícil até, não se fala mais em descobrimento, até por isso que acaba caindo, isso. Um pouco tempo, porque acho que mais ali do final do século passado, ali na década de 80, 90, já se começa a falar mais em achamento, mas mesmo o achamento é controverso. O que faz a história hoje ser eu imagino que o Fábio entra para a sala para dar aula de história, né? Eu passo pela história porque não é exatamente o meu núcleo. Hoje eu trabalho com história porque a literatura é indissociável. Tanto nós passamos a ter a história passou a se alimentar mais da literatura. Sim. E a literatura passou abertamente a considerar a história. As descobertas recentes e cada vez mais documentários que são feitos por causa do desenvolvimento da tecnologia para a exploração do fundo do mar, traz o mapa histórico das navegações. Então, os vikings já é certo que vinham para a América, né? Os vikings vinham. Só que existem fatos novos que estão cada vez mais aproximando de que os chineses vinham para a América. Sim, né? sim. Perdão. É certo que pelo lado pacífico, né, havia uma comunicação maior, porque você vê todos esses nativos lá da Oceania são parecidos etnicamente com os nativos. O povoamento da América inicialmente, né, é do Oriente, na verdade, atravessando o Pacífico. Alguns pelo Estreito de Bering, que é o norte da Ásia e da América do Norte, né? Em um momento de glaciação, houve uma passagem ali natural, e depois houve realmente, como você está dizendo, pelo Pacífico, né? Eles vieram passando por ilhas mesmo. Sim. Isso é um processo que levou alguns séculos, mas, como você disse, a semelhança é muito grande, étnica, entre os nativos da América e os povos das ilhas do Pacífico, do Sudeste Asiático. Separei umas imagens aí, o Biscuit vai colocar pra gente, mas a gente pode ir conversando, vai passando as imagens aí. São imagens ilustrativas desde a época do descobrimento e tal, e podemos dar continuidade aí à conversa. E uma coisa daí, que você perguntou como que se ensina, né? Há um material que vem, né, Fábio, escrito, que você falou, a história oficial, que vem sendo contada, e dela traz elementos que já não dá mais para você levar para a sala de aula. Não dá mais. E apresentar o próprio termo descobrimento, né? Se o aluno hoje em dia, com a informatização de todo mundo, né? Você vai lá com uma rapidez enorme e pega a informação na internet. O material fala em descobrimento, que foi tudo bonitinho, apareceu daquele jeito, foi uma coisa heróica e tal. E você tem dados que revelam o contrário, que a coisa não... Aquela história que chegou sem querer
Isso aí já foi por terra. Já foi por terra? Existem documentos hoje, né? Por exemplo, existe um documento chamado Bula Intercoeteira, que é um acordo entre Portugal e Espanha, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que é a primeira divisão, que é um meridiano que atravessa o Atlântico. E aí Portugal teria direito, basicamente, à África e a Espanha a um oceano, que ninguém até então sabia o que haveria depois desse meridiano. Então, assim, é esquisito, porque a Espanha não teria benefício nenhum. Logo depois, né, algumas décadas depois, se encontram as terras, que é a América, né, a chegada dos espanhóis, e aí Portugal, então, vai reclamar uma mudança, e aí tem o Tratado de Tordesilhas. Então, a questão das datas desses acordos, já dá para perceber que eles haviam alguma informação. Talvez eles não soubessem a extensão das terras e o que encontrar nessas terras. Mas como o Jovir lembrou bem, a gente tem hoje documentos históricos que mostram que os vikings estão aqui desde o século XII. Na verdade, eles formaram uma colônia. Os vikings, eles vieram, na verdade, pela passagem do Atlântico pelo norte. Então eles eram grandes navegadores, porém eles não tinham a característica deles, não era de conquistar terras e ampliar território, criando um império. Eles vinham, exploravam, colonizavam e iam para outro lugar. Então essa era a prática deles, né? Eles tiravam todas as riquezas daquele lugar conquistado e depois iam para outro. E aí se fala até em nome dessa colônia viking, que seria mais ou menos onde hoje está o Canadá, né? Que chamava Terra Nova, né? Uma tradução dessa colônia. Então assim, provavelmente haviam já discussões dentro da Europa, comentários dessas terras, né? E aí, quando se descobre então as datas de alguns documentos, você começa a ver que possivelmente já sabiam dessas terras. A questão era vir e cravar a bandeira e dizer: isso é meu. Mesmo? Sim. A data é essa. Não, mesmo. Isso aí confere que confere. A carta de caminha, ela é um documento, né? legítimo. E a carta de caminha é muito interessante. Né? Interessantíssimo. Ele explicando as riquezas do Brasil, né? Que tudo se planta, que colhe. Então, isso é interessante, Fábio, assim, apesar disso que a gente está discutindo aqui, ela é aceita como um documento, até porque ela fala dessa chegada oficial, né, do que eles vão encontrar aqui, da população que eles estão encontrando. Então isso é um documento riquíssimo, né, é fundamental para que a gente entenda como eram os povos aqui nativos, como foi esse primeiro encontro, esse choque de civilizações, como alguns historiadores colocam. E esse documento está em Portugal, está aqui no Brasil? Portugal, porque a maior parte dos documentos estão em Portugal, né? Por causa da história das universidades. E isso está ligado também à história deles inicialmente, né? Porque isso aqui era parte de Portugal, sim, né? Então, muitas coisas ficaram lá. Né? Mas uma coisa que eu acho que nesse 22 de abril é importante pensar, acho que é o valor simbólico, né, da data, do processo. Mas uma coisa que no nosso país, eu pelo menos fui só pensar nisso quando fui fazer um trabalho sobre literatura e história, e o enfoque era literatura e violência, e um trabalho do Vitor Leonardi, que foi a base, que se chama Entre Árvores e Esquecimentos. Ele é professor da UNB, historiador, em que ele relata, tanto que ele não usa índios, ele não usa indígena, ele é bem purista nisso, ele fala só em autóctone ou nativo, que são os autóctone, que são aqueles que são do lugar, né? Para falar, olha, não são índios, quem deu o nome índio é o europeu, né? Em referência às Índias, né? Então, esse simbolismo é muito pouco levado para as escolas, é muito pouco levado para a população em geral. Por exemplo, se você falar em Pindorama, o que é Pindorama, né? Quantas pessoas sabem que Pindorama era como os nativos nomeavam o país aqui, essa região, né? O que a gente chama de país. Se não me engano, tem um filme chamado Pindorama. Em referência, sim. Eu já vi alguma coisa assim em relação a filme também. A Palavra Cantada, o grupo Palavra Cantada, tem um clipe que se chama, de uma música que se chama Pindorama, é muito educativo, muito instrutivo, para criança, uma linguagem que faz toda essa discussão, né, do que num clipe. Mas só que isso não chega às salas de aula, né? Para a gente pensar criticamente a nossa história, não significa não dar o devido valor ao 22 de abril.
Até estava comentando aqui, estava conversando com você, por que dia 21 é feriado e 22, que é o descobrimento do nosso país, não é feriado, que seria muito mais importante pela lógica, né? Uma questão política, né? Isso é uma questão aí do início da República, né? O Tiradentes, ele, né, já... A gente vai falar mais tarde também. Né, ele foi alçado como um herói nacional, né? Até hoje é reconhecido oficialmente, né, como um mártir da nossa independência, né? E é uma questão muito específica do começo da República Brasileira, né? Mas, voltando um pouquinho na questão do descobrimento, né, o que eu entendo hoje nas escolas, o que é fundamental, é que os professores pensem, revejam, né, pensando como um plano, como um projeto, para que a gente crie espaços, né, em sala de aula, uma discussão entre salas, para rever essa questão, né? Porque o material, muitas vezes, ele traz a história oficial, e aí se fala muito pouco sobre isso. Como eu disse, isso é discutido com uma frequência maior com as crianças, e depois isso é esquecido. Se você conversa hoje com muitos jovens aí de 14, 15 anos, eles não lembram que no dia 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil. E se for pensar, né, bem assim, para a época, Portugal tinha um sistema de navegação muito forte. Sim. E essa é uma aventura, sair lá de Portugal até o Brasil. E foi muito demorado, conturbado, deve ter acontecido muita coisa nesse período aí, né, até chegar aqui ao Brasil. Eu passei por uma experiência, foi muito interessante. Deixa eu contar rapidinho para vocês. Né? Então, eu tenho a formação em História, mas em História eu nunca tinha lido ou escutado algum professor me falar sobre isso com mais detalhe. Uma oportunidade que eu tive em Portugal, numa livraria, procurando livros de história de Portugal, escrito por portugueses e falando sobre o Brasil. Eu queria, né, fazer essa análise de uma literatura escrita por um português. Conversando com um outro consumidor, ele falou, mas por que você está interessado nisso? E aí eu contei que eu era brasileiro, professor de história. Esse senhor me deu uma aula de história, né? E ele explicando que a escola de Sagres, a famosa escola de Sagres, dos grandes navegadores, na verdade nunca existiu, como a gente imagina, como a gente discute aqui na história, né? O que ocorreu é uma escola de navegação, sim. É até apresentado como um ponto, né? Foi exatamente aí que surgiu a grande tecnologia, né? As grandes, as naus, né? As caravelas, que realmente eram navios modernos para a época, que facilitou muito esse processo. Mas, na verdade, era uma escola em Setúbal, que é uma outra cidade, né? Onde houve um investimento na época, sim, do príncipe português, mas que não era bem aquilo que se discutia aqui no Brasil, né? Então ele até diz, ainda há registros lá, mas é muito diferente do que vocês imaginam, né? Mas a gente pode entender, sim, Fábio, como um grande momento aí até da tecnologia naval, porque era muito comum os navios, né, grandes, e esses navios tinham poucas velas, então o processo de navegação era muito lento, e Portugal enfrentava um problema que era assim, eles buscavam um caminho para o Oriente, para as Índias, e eles queriam então dar a volta no continente africano, circunnavegar o continente africano. E eles navegavam muito próximo da costa do litoral, e aí a chance de haver um naufrágio era muito grande, tanto que esse processo leva quase 100 anos, para que eles consigam realmente chegar à Índia. Desde pensamento do projeto, até a realização. Eles já navegavam no Mediterrâneo, né? Eles já tinham. Portugal era o maior mesmo, né? O maior. Acabou se tornando. A partir da conquista, né, de novas terras no continente africano e a chegada ao Oriente, deu essa condição de Portugal de potência dentro da Europa, né? Mas as caravelas, elas foram realmente um grande salto, porque elas eram menores, mais curtas. Então, vamos dizer assim, o contato, né, com a superfície, com a água era menor, então ela navegava de forma, vamos dizer assim, rasgava melhor. Tinham mais velas, então as velas eram maiores, o corte das velas era diferente. Então, o processo, né, de navegação era muito mais rápido. Isso facilitou bastante. Né? Então, indiscutivelmente, os portugueses contribuíram, né? Teve um período para... É interessante a gente... Já queria que a gente discutisse daqui a pouco até a questão da educação. Sim. Falar o aspecto... Porque é interessante você trazer o relato de um senhor numa livraria, você fala... Pode ser o fruto do puro acaso você encontrar uma pessoa
Ele não era professor de história. Não. Ele era apenas um leitor que tinha bom domínio da história de Portugal. Coisa que a gente não encontra com tanta naturalidade no Brasil. Isso não é a questão da síndrome de vira-lata, mas a gente já discutiu um pouco disso. Mas a questão de Portugal se tornar, por conta dos estudos em linguística, né, eu inclusive estou retomando bastante coisa recentemente, por causa da linguística histórica, e Portugal é o último reino a se formar ali. Você vem do lastro do Império Romano, você vai particionando, você tem a Provença, daí você tem Leão e Castela, vai se formando, você forma o reino portucalense. Portugal, como sendo esse reino que se forma, ele foi o primeiro reino centralizado de todos esses ali de Portugal. Porque a coisa não... Você tinha na Provença, a Itália já era... A Península Itálica ali era república. Então você tem muito mais participação e você tem menos chance de centralidade. Portugal se torna uma monarquia centralizada primeiro ali, concentra dinheiro, recurso, e os interesses de uma monarquia centralizada é diferente de outros, de um reino da Provença, né, ou o próprio... o que vai ser a Espanha depois. Então isso facilita o investimento. Sim. Né? Facilita, eles juntam dinheiro, eles têm mais recurso centralizado, então quer dizer, o rei pode falar, vamos investir nisso. E eles tinham a necessidade de ir para a Índia, né? Por uma questão de economia, por causa atrás das especiarias, por causa da carne, né? Quanto tempo levou, tem relato isso, de Portugal até o Brasil? Mais ou menos. São meses, né? Por causa das caravelas que são desenvolvidas por Portugal, eu acho que a viagem do Cabral, se não me engano, são 4 meses, né? São aproximadamente 4 meses. 4 meses. Mas isso gera uma evolução enorme por causa da caravela que foi desenvolvida pelos portugueses, né? Então a gente, você vê, é legal pensar que... Foram 3 mesmo? 3 caravelas, é isso? Eles, parece que tinha... Que chegaram, né? A perda é muito grande no meio do caminho, né? Só para comparar, por exemplo, um galeão espanhol fazendo esse mesmo caminho da Europa para a América, ele gastava mais de 6 meses. E os navios eram muito parecidos até então com esses galeões espanhóis. Com as caravelas, eles ganharam tempo, né? E aí você tem um encurtamento aí de, vamos dizer, 45 dias, 60 dias. Que é uma enormidade para transporte. Vinham o pessoal também para trabalhar ali, já eram escravos? Não eram escravos ainda, não era ainda, né? Pessoas relacionadas, que trabalhavam com navegação ali. Tinha os que eram, né, que trabalhavam, que era força mais bruta, braçal, força mais bruta, mas não é ainda força como entendido como escravo. Escravo ainda, né? É uma comitiva, né? Esse processo do processo de escravização vai acontecer ao longo das décadas, quando Portugal também for criando entrepostos comerciais dentro da África. Então, o litoral africano voltado para o Atlântico vão ter várias feitorias portuguesas ali. E isso vai facilitar a compra de escravos, né? Porque eles compravam de tribos, eram guerreiros, escravizavam, aprisionavam tribos inimigas e vendiam para os europeus, inicialmente para portugueses, para que fossem trazidos como escravos para as colônias, né? Então isso não é imediatamente no processo de chegada dos portugueses. Certo. Isso vai ser ao longo do tempo. Isso. E foi Porto Seguro mesmo que eles, segundo os relatos. O primeiro lugar que eles chegaram dentro dessa história oficial foi Porto Seguro. Foi Porto Seguro. Foi São Santo? São Vicente, não? Não. Isso aí já é nas expedições seguintes, né? Que daí você tem registro em São Vicente e Cananéia, que são 2 pontos. Cananéia. Mas foi Porto Seguro mesmo. Porto Seguro, sim, o relato. A carta de caminho é um documento que tem... Por um tempo se considerou que a carta de caminho é o primeiro documento da literatura brasileira. Não é literatura. É que, de repente, ele vai descrever a nudez e ele fala as índias, né, com as suas vergonhas, né, desnudas. Então, é uma forma
refinada de dizer, né? Mas é a questão da linguagem da época. Da época, 1500, são 516 anos, é isso? Isso. E o nosso português ainda, do Brasil, é mais próximo daquele lá de 1500 do que o português de Portugal. Deixa eu só levantar o João, talvez eu possa explicar um pouco melhor. Os documentos dos jesuítas, as cartas trocadas, são considerados textos literários? Tem alguns jesuítas que já no ímpeto de catequizar, produzem teatro. E daí é uma encenação, daí tem a estrutura do texto literário. Tem o Anchieta, tem registro, né, de poesias, de poemas. Aí sim, os que são feitos com caráter literário são literários. Não dá para se dizer aí que é uma coisa controversa, né? O Machado de Assis, que cuida primeiro disso, de dizer quando começa a literatura brasileira. Ele vai dizer que começa a literatura brasileira com Gonçalves Dias, que daí tem um sentimento de nacionalidade, mesmo ele escrevendo a maior parte em Portugal, exilado, mas ele representa o que é a identidade brasileira, né? Do que é uma nova identidade. Tanto que o Machado tem um artigo que ele escreve as cores da nacionalidade, falando justamente, tentando resgatar isso. Porque você tem, ao longo daí do século XVII, você tem vários escritores que vêm para cá. O Caldas Barbosa nasce no meio do caminho, né? Ele nasceu na viagem de Portugal para o Brasil. O Manuel Antônio Botelho é um cara que vem muito novo para o Brasil, e daí ele escreve poesia. Ele é o primeiro... Tem um texto, uma poesia, um poema, que é Ilha de Marés, que ele fala de todas as frutas que encontra aqui. Então, quer dizer, é um registro, tem um pendor poético, mas não dá para você dizer que é genuinamente brasileiro. Então e também decidir o que é literário, se reviu, né? Foi feita muita revisão nesses últimos anos. E a função de Pero Vaz de Caminha? Qual é a função dele ali dentro da corte? Ali? É o escrivinhador, né? O escrivinhador. Você falou o Caminha. Caminha. Confundi, pensei que estava falando do Cabral, mas a gente acaba esquecendo do Cabral, né? A gente vai falar de descobrimento. O Cabral é uma figura que sabe-se muito pouco, né? Muito pouco. E não se sabe o que aconteceu com ele depois, se ele viveu por mais tempo ou não. O Pero Vaz? O Pero Vaz já tem mais o registro porque ele por ser, né? Ele fez alguns documentos, né? Tem a carta, né? Oficializando a chegada aqui ao Brasil, né? E depois ele também tem funções ali, né? Mas é como a gente poderia te dizer de um secretário, um emissário do rei, que documentasse o que estava acontecendo, né? Entendi. Num tempo que era um pouco... E é muito mais comentado, né? Que o próprio Pedro Álvares Cabral, né? Sim. Ele tem mais presença na nossa história, por causa do documento, do que Pedro Álvares Cabral. Daí ele chega no Brasil, aqui eram os índios, né, que habitavam, e esse contato com os índios aí, como que será assim, segundo relatos? Então, há um choque de civilizações. Esse é um termo que, se a gente utiliza muito na história, alguns historiadores colocam dessa forma, né? Mas é interessante perceber que os índios que ficavam no litoral brasileiro, né, o primeiro contato com o português, com o europeu, não foi um estranhamento no sentido são nossos inimigos, né, teremos problemas com eles, não. Foi uma relação de achar diferente, de vamos conhecer, vamos tratar bem. Isso era uma prática que as tribos do litoral brasileiro tinham, né? Eles tinham conflitos entre eles, sim, entre as tribos, mas eles não entendiam que o estrangeiro, que o europeu, seria um inimigo. O inimigo deles estavam aqui dentro, que seriam outras tribos, mas não o europeu. Mas com essa relação, né, que eles vão ter ao longo do tempo, né, isso não vai demorar muito tempo, a gente está falando aí de mais ou menos 3 décadas de relação entre europeus e índios, que os índios vão começar a entender que os europeus, sim, são inimigos. Né? Quando eles entendem a forma de vida, a forma de civilização, a conquista, enfim, as práticas dos europeus, os índios começam a entender que eles realmente são... É que também os primeiros portugueses que vêm, Portugal queria novas riquezas, queria ampliar,
Mas Portugal não tinha uma visão de que, um negócio da China colonizar o Brasil, que a gente já vai... leva um tempo, a Espanha estabelece antes, e a comunicação com os nativos que a monarquia espanhola consegue ter, faz chegarem antes ao ouro e à prata, do México até aqui o Império Inca, né? Então, a Espanha começa a tirar vantagem do solo e Portugal não tem esse interesse de início, porque não se descobre, leva um tempo até as Minas Gerais serem descobertas Sim. pelos bandeirantes, né, paulistas principalmente. Esse contato, primeiro, que o Fábio é importante a gente resgatar isso, que o pessoal do litoral, né, essas tribos, né, esses nativos, eles não eram afeitos, não estava ali pronto para devorar, né? Preparados para um conflito, né? Para uma guerra. E é interessante, o Piabiru, né? Piabiru, o que é o Piabiru? São os caminhos que as tribos, né, os nativos da América produziam. Então eles criavam a gramínea, plantavam uma gramínea para manter aquele caminho como se fosse uma estrada, para não crescer o mato no caminho. Itapetininga faz parte de um Piabiru, né? Tanto que o nome da cidade, né, o Pedra Seca, Pedra Enxuta, né, o Laje Seca, de qualquer forma a ideia daí Pedra Seca. Escolas, porque é um trecho, primeiramente, que os nativos usavam para atravessar o rio, porque sempre eles tinham aquelas pedras ali para atravessar, né, onde hoje é o rio Itapetininga, e depois passou a ser usado também pelos tropeiros. Esse Piabiru, hoje, já tem um estudo maior, ele liga da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, até o sul do Brasil. Tá? Ele tem uma ramificação toda aí, e foram descobertos no Brasil ainda, eu acho que é lamentável, não sei como que está hoje em dia, mas eu sei que até um tempo atrás historiador não tinha o reconhecimento de profissão de historiador. Não tem ainda. Ainda não tem. Então, quer dizer, você faz história, você é bacharel, mas o mais que você vai falar, eu sou professor de história. Aqui nem publicitário. Então acaba... Tem regulamentação, né? É uma questão da cultura nossa, né? Você valorizar... Publicidade também é uma coisa. Então você acaba tendo uma pobreza de estudo, até mesmo do ponto de vista arqueológico, e daí as coisas acontecem por acaso. Quando vai fazer uma construção grande, vai levantar um prédio, escava, descobre lá. E em Santos foram descobertos vários, né, instrumentos e utensílios que são de origem inca. Então, quer dizer, uma comunicação entre os nativos, né? Antes da chegada, isso é anterior à chegada dos portugueses, dos índios, dos nativos, né, que viviam ali na região de Santos, uma comunicação através desses piabirus. Então, quer dizer, tem uma parcela da história que a gente não conhece, e daí a gente trabalha muito com o estereótipo, né? O estereótipo do índio, Min, Jane, né, Min, Tarzan, que vem lá da coisa, se traz para o Brasil. Até, permita-me falar desse negócio do Min, as pessoas acham que existe um porquê de se construir isso. Algumas línguas não têm o verbo ser, né? Então, o tupi, por exemplo, o tupi é um conjunto de várias línguas que se reúne sob um guarda-chuva maior, que é o tupi-guarani. Mas tem várias línguas que não têm o verbo ser. Então, ao invés de eu falar eu sou Jovir, eu falo eu Jovir. Não significa que se diga mim Jovir. Eu estou dizendo eu Jovir. E daí fica essa coisa da ruptura, porque não tem necessidade de eu dizer eu sou. Entendi. Que o hebraico é desse jeito. Ok, então vou chamar um rápido intervalo, a gente volta já aqui no Telescópio, hoje especial aqui do Dia do Descobrimento do Brasil, tá? A gente volta já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar.
Estamos de volta com o Telescópio, hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Tem até uma rima aí, né? Brasil, abril, tudo. Exatamente. E lembrando dos nossos apoiadores culturais aqui, a WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica, e o Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. O programa hoje está sendo gravado, mas temos aqui o WhatsApp, né? Você pode mandar sua mensagem para a gente, sua foto, seu vídeo, sugestões, reclamações, críticas, que é 981275467. Também temos o site que é tviitap.com.br. Bom, eu estava conversando com vocês aqui durante o intervalo. O Fábio tem um curso, né? Explica melhor, que é o Espaço Conhecer e Aprender. Conhecer e Aprender. Na verdade, eu sou especialista em neurociência e aprendizagem, e eu desenvolvi um curso que eu dou o nome de Academia para o Cérebro, onde a gente trabalha com técnicas da neurociência para trazer melhor qualidade de vida, né? Eu trabalho com criança a partir de 6 anos até a terceira idade. Então, contribui muito para a aprendizagem escolar, né? Eu tenho algumas pessoas que prestam concurso público, que eu não trabalho conteúdo, mas a gente trabalha com técnicas que vão facilitar a memorização, concentração, raciocínio lógico e terceira idade, né? A gente trabalha muito a questão da reserva cognitiva, né? E assim ampliando as redes neurais, facilitando, né, o pensamento mais lógico, um pensamento mais, vamos dizer assim, mais claro, né? Então é um curso bem interessante, algo novo que tem aí, né? Desde da criança até a terceira idade. Não existe um limite de idade, né? Eu, por exemplo, trabalho aqui em Itapetininga, em São Paulo. Em São Paulo eu trabalho muito com reabilitação, né? Lá eu faço parte de um núcleo, chama Núcleo Paulista de Psicologia Aplicada e Neurociência. Então, aí a gente tem um trabalho de reabilitação mesmo, desde pacientes com AVC, Alzheimer, Parkinson, derrame, acidente neurovascular de forma geral, enfim. E também com alunos nessa fase aí. E aonde que fica aqui o espaço? Aqui eu estou na Joaquim Antônio de Oliveira, número 120, ali na Vila Maria. É uma clínica, eu estou dentro da Clínica Equilíbrio, trabalho junto com o Alexandre Leme, que é um psicólogo aqui da cidade, né? Então... Próximo ao colégio ali? Isso, atrás do campo da associação. Associação Atlética, Colégio Imaculada, né? E qual o telefone lá? 15, o DDD, 3525-0115 ou 99600-1441. Repita pra gente, por favor. 15-3525-0115 e 99600-1441. E através do Facebook também, se quiser entrar em contato com você, ali inbox. Só procurar ESP de espaço, né? Conhecer e Aprender. E aí eu posso passar um pouco mais de informação e atendê-los melhor. E o Jovir tem o Espaço Sapiens. O que seria o Espaço Sapiens? Explica para os nossos telespectadores. O Espaço Sapiens, na verdade, é uma ideia que, quando eu estava ainda dando aula na faculdade, no ensino superior, e talvez até antes tenha o germe, que é a questão da informação, e até é interessante a gente... Já quero fazer um destaque do trabalho do Fábio, hoje com a Neuro. Há um avanço tão grande, há tanta descoberta, e porque isso não chega, né, amplamente, e a gente não passa por transformações. Tem a questão da vontade política, mas o sapiens, o I é de informação e sapiens é conhecimento, né? A antropologia trabalha com a ideia de que já uma linha da antropologia que nós já somos o Homo sapiens sapiens, né? Certo. Já é uma evolução do primeiro. Eu sou reticente, eu acho que somos Homo sapiens e precisamos de informação, trabalhar a informação, romper as barreiras da ignorância, né? Para a gente ser Homo sapiens sapiens. Então, hoje eu trabalho para concursos públicos, né? Com português, matemática e lógica. E devido ao desemprego, né, principalmente, procura para concursos públicos, voltou com tudo, né? Sim. Todo momento que você tem a retração do emprego,
né? Aumenta o desemprego, aumenta a gente, daí é que vem a realidade, olha, melhor eu ter estabilidade de um serviço público. E é interessante, a gente pensa que o Brasil é um grande cabide. O Brasil é dos países que tem menor proporção entre as 20 maiores economias, é o que tem menor proporção de funcionarismo público, né? Funcionário público por população. Eu não sabia. Na Europa, o número assim chega a ser 5, 6 vezes maior do que a proporção que a gente tem no Brasil. E o espaço fica na Vila Reis, na rua Capitão Sinésio Pontes, número 16. Vila Reis é ali na Vila Hungria, passou o Pão de Mel da Vila Hungria, Loja City. Certo, Loja City. Na segunda direita. Né? E o telefone de contato lá? Pelo celular é 981 981-44-0307. Esse também é o WhatsApp, né? 981-44-0307. E lá tem curso para... Então, nós estamos ampliando, né? Tem feito uma parceria com o professor Bruno. A gente está com um ateliê do saber, dos saberes, na verdade. O que é o ateliê dos saberes? Tentar juntar as pessoas com diversos, como o Fábio falou, não está restrito só ao período de quem está estudando na escola, não é só quem precisa fazer prova, tirar nota, que precisa estar estudando. Né? Nós temos várias coisas aí, por isso que eu digo, a evolução, o Alzheimer é uma realidade, eu particularmente, de todas as doenças possíveis, eu acho que a que mais me causa temor é o Alzheimer. Que a neurolinguística também neurociência. Desculpa, a neurociência também estuda ali e aplica também, né? Ele não existe hoje uma cura ou um medicamento que evite o Alzheimer. Existe um componente genético, mas não é só isso. Esse trabalho, ele retarda, caso você venha ter, ele retarda, e mesmo que você venha ter, ainda assim ele é de um nível menor, né? Porque ele tem níveis, o Alzheimer, né? Então ele contribui nisso. Por quê? Porque a gente trabalha com reservas cognitivas. Sim, de uma forma muito simples, sabe? O que importa não é a quantidade de neurônios. O neurônio é uma célula que a gente tem no cérebro. Eu brinco que é uma célula fofoqueira, porque ela tem que passar informação de uma para outra. E não importa muito a quantidade de neurônios, o que importa são as conexões entre os neurônios, que a gente chama de rede neural. Quando você trabalha com exercícios aeróbicos para o cérebro, que é o que a academia propõe, você aumenta essa rede, essas conexões entre os neurônios. E aí, consequentemente, essas doenças neurodegenerativas, elas diminuem o potencial delas. Na Unicamp, um núcleo muito importante que tem lá é o centro de afásicos, né? Ele não fica dentro da medicina, da área de medicina, ele está dentro da linguística. E os resultados, isso quando eu estava ainda lá pela Unicamp, em 2000 e pouquinho, os resultados que tinha com os afásicos, pessoa que sofreu acidente, sofreu AVC e perderam a fala, a capacidade de você, com treinamento, né, com atividades para o cérebro, de você recuperar a fala, porque o cérebro ele se remolda. A neuroplasticidade. A plasticidade do cérebro é uma coisa fantástica. Agora, aquela tese que assim, a gente só usa 10% do cérebro, é uma tese que pode ser confirmada? Não. É muito estranha essa tese e gente que fala não, porque a gente só usa 10%. Isso aí serve para a música do Raul Seixas, né? O olho de tolo. Só usa 10%. Isso aí é uma balela, mas tem gente que fala não, é mesmo. Acho que tem estudiosos, eu acho. De onde que veio isso aí? 10% só que a gente usa no nosso cérebro? Na verdade, o cérebro ainda é uma grande caixinha de surpresa, né? Hoje, com alguns equipamentos, né, de neuroimagem, isso tem facilitado muito o estudo do cérebro. A neurociência tem dado saltos aí em função desses novos equipamentos, né? Então, tem muita coisa ainda para se descobrir. Porém, a gente hoje pode dizer que a gente usa muito mais do que isso, né? Isso é uma informação... Eu acho que mais ou menos de 2 para 3 anos, se eu pego para estudar é sobre a mente humana, né? E eu acabei comprando todos os livros do Antônio Damasio, não sei se já conhece, né? Ele é português, radicado nos Estados Unidos, e ele é né? Ele é médico. Só que neurologista, só que ele foi para neurociência. Então ele se focou na pesquisa, então ele tem grupos de estudos. E a mente humana, né?
ela é algo, é uma caixa, como o Fábio falou, uma caixa de surpresa. E é um ainda. mistério também ao mesmo tempo, né? Sim. Um grande mistério. Assim. Só que uma coisa que está se derrubando cada vez mais são esses mitos, por exemplo, do 10%, ou a coisa de que a consciência é um hominho que existe dentro da gente, né? Que existe, por muito tempo se usou a metáfora do homúnculo, né? Como se a gente tivesse um hominho que centralizava no cérebro e esse hominho aí que concentra todo o conhecimento e os distribui. Não, a mente ela tem diferentes essas ramificações, nessa plasticidade neural, você no momento que a gente está aqui debatendo, não está só uma região funcionando. Tem a região que está ali cuidando do vocabulário, da linguagem, tem a que está cuidando da relação social, da comunicação, ativando o raciocínio lógico. Então tem vários setores, né, que se comunicam. Agora, o que é importante é a gente ter essa consciência, né, Fábio? Sim. Talvez de que para a escola, permita-me estender um pouquinho já nessa questão, a ignorância que nós tínhamos, por exemplo, em 1950, em 1970, em 1990 ou hoje, acredito que seja a mesma, tá? Em termos de Brasil, vamos fechar. O que eu estou falando por ignorância? O não acesso à informação, você não saber, por exemplo, você é picado por uma aranha na sua casa e você não tem a menor ideia se essa aranha é venenosa ou não. Quer dizer, você ignora, você não tem informação sobre isso e daí você não sabe se você deve correr para o hospital ou não. Desde uma coisa prática até a ignorância relacionada à resolução de uma questão matemática. Tá? Essa ignorância ela é a mesma ao longo da história, você tem uma proporção. Só que em 1970 você tinha uma visão que o conhecimento mudava a vida das pessoas. Então estudar era uma coisa nobre, era uma coisa importante, era ritualístico, você tinha que respeitar o professor era o representante desse conhecimento, então você tinha um papel social. Em 2016 a gente está assistindo o quê? A pessoa que não tem determinado conhecimento em determinado assunto se sente na autoridade de desautorizar quem tenha. Tá? Por quê? Porque a internet gerou essa falsa sensação de que você tem plenos poderes. Eu li sobre isso, daí você já acha que você já sabe. Então, o que está acontecendo na sala de aula? O professor está sendo desautorizado. O professor está tendo enfrentamento, está recebendo o dedo apontado para ele com uma facilidade enorme. Isso na rede pública e na rede particular, privada. Geral. Agora, o ensino, principalmente o ensino público do Estado de São Paulo, ele vem caindo assim, absurdo. Né? Inclusive, salário baixíssimos para professores, isso vem há um bom tempo já, né? Isso aí também desestimula os professores. Tem muitos bons alunos, eu já vi uma vez, já tenho passado por essa situação em sala de aula, bons alunos, por exemplo, que gostariam, por exemplo, de fazer história, mas acabam desistindo por causa da questão salarial, a questão do respeito perante a sociedade, o valor que o professor deixou de ter, então ele opta por faculdade de Direito, né, ou fazer economia, que tem uma facilidade também com matemática. E a gente está perdendo excelentes profissionais, pessoas que poderiam estar nas grandes universidades se tornando grandes professores de história, geografia, literatura, matemática, enfim. Então, é uma carreira que não traz nenhum tipo de prestígio, não é só a questão salarial. O prestígio. A questão salarial é fundamental, até para que você tenha condições de preparar melhor uma aula, porque a realidade hoje é o professor trabalhar amanhã, tarde de noite, de segunda a sexta, fora final de semana em casa. É uma profissão que você leva trabalho para casa constantemente. E ainda a formação desse professor já foi enquanto ele trabalhava num outro serviço. Na faculdade ele já foi trabalhar, né? Então, isso dificulta muito, né? A preparação da sua aula, o estudar. Então, eu falo, a questão salarial, ela não é simplesmente eu ganho X e tal. Bom, não. Eu tenho que ter condições de poder ir no espetáculo, musical, assistir uma peça, poder viajar, conhecer. Imagina um professor de geografia que não consegue fazer viagem, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Professor, na nossa área de humanas, de forma geral, mas essa não é a realidade do professor. Né? O livro é caro no Brasil.
caro. Coisas básicas, né? O professor não tem a vantagem, né, de comprar um livro. E aqui em São Paulo, né, que estamos no estado de São Paulo, a gente tinha o Cefam, que formava professores, que era o antigo magistério, né? O antigo magistério acabou. Né? Outra coisa também, esse esquema de progressão continuada, no meu ponto de vista, eu acho absurdo, o aluno vai passando sem saber. O que vocês acham dessa? Parece que a teoria é muito boa, né? Mas a prática aí não funciona. A coisa, infelizmente no Brasil, e aí isso é um problema do Brasil, sim, que vem daí desde o descobrimento, porque a coisa é feita emergencialmente. Então, vem lá os portugueses, quem que vai ficar ali? Eles mandaram os degredados, né? Os caras que, emergencialmente. Descobriu o ouro, agora tem que ir uma outra turma. E ela suga, né? Suga o máximo, foi o pau-brasil. Sim, e tudo vai sendo feito. Tudo, instalou a cana, colocou a cana porque o Portugal já tinha uma experiência na África, né? na costa africana, de plantar. Então vem para cá, até hoje planta. Assim. Soja, Então, vamos plantar soja, vamos... Acontece mesmo no atropelo e sem planejamento. Na educação não é diferente. Não é diferente. Então, até é interessante pensar isso. A progressão continuada é uma ideia do Paulo Freire. Mas o que o Paulo Freire pensava? O Paulo Freire, a proposta dele era que se aprovasse. Ele falou, não. Existe momentos de se aprender e você não pode congelar esse processo. Então, um aluno pode entender e se desenvolver com 5 anos e o colega ao lado, que tem 5 anos e meio, não. E daí você vai travar esse colega, então ele pensava em ciclo. Então vamos transformar em ciclos maiores, não de 1 ano, mas 2 ou 3 anos, que você dá tempo e o resultado acontece, porque um aluno puxa o outro. Um aluno consegue transmitir o conhecimento que o professor não está conseguindo fazer chegar, muitas vezes. Então, a ideia da progressão continuada, ela nasce como uma ideia teórica, pensando bem. O Paulo Freire, quando foi secretário da Educação em São Paulo... Um homem extraordinário, né? Extraordinário, é fantástico. É engraçado, né? Só um comentário respeito com o Freire, ele é muito mais lido e discutido fora do país, né, do que pelos educadores brasileiros, né? E a gente vê modelos de educação lá fora. É o único brasileiro entre os 100 principais bibliografias nos Estados Unidos, das universidades. A gente acha incrível o que está acontecendo em determinado país, aí quando a gente vê, eles estão lendo Paulo Freire, né? O Paulo Freire saiu o levantamento das bibliografias de universidades dos Estados Unidos, né? Paulo Freire está lá entre Platão, Sócrates, Rousseau. Não é coisa que é uma bibliografia recente, a bibliografia de todos os tempos como referência. O único brasileiro que está lá é Paulo Freire. Em Washington, né, na universidade, tem um andar inteiro só dedicado a Paulo Freire. Tá. Eu não sei como é que está nos outros estados, né, porque está aqui em São Paulo, mas vocês consideram que o sistema educacional do estado de São Paulo está falido? Pode essa palavra falida, não? É muito forte. Então, eu conheço, nesses últimos 2 anos, eu tenho visitado algumas escolas, principalmente em São Paulo, na capital, que são escolas públicas, algumas estaduais, algumas municipais, e que eles têm projetos maravilhosos e que as coisas funcionam de uma forma que você fala, não acredito que isso é uma escola pública. Não pode generalizar, então. Não, mas são exceções. Aí você tem um corpo docente muito responsável, uma direção muito comprometida. Certo. E aí é uma questão da unidade mesmo, da escola, né? Mas você vê que não há uma política da Secretaria Estadual. De Educação. E o que é incrível, Fábio, é assim, se existem esses modelos que estão dando certo com o mesmo dinheiro, por que isso não é divulgado dentro da rede? Eu converso com pessoas aqui de Tapetinho, alguns professores de escola pública, algumas pessoas da diretoria de ensino, mesmo lá em São Paulo, onde eu trabalhei muito tempo na Sul 1, e que as pessoas não conhecem essas escolas, não conhecem essas formas, o que eles estão fazendo diferente, que estão trazendo bons resultados. E assim, está dentro da rede estadual. Então, eu conheço porque eu sou um leitor, porque eu converso com pessoas, e aí eu quero entender. Mesmo, eu trabalhei muito pouco na rede pública, né? Minha carreira como professor foi muito ligada à escola particular, né?
Então, com curiosidade, eu quero saber o que está acontecendo ali, por ser um educador mesmo. E é impressionante. Em São Paulo, a escola foi deixada de lado já há muito tempo, né? Eu não falo que é só uma questão de dinheiro, é uma aplicação mesmo. Porque teria tempo para ter um projeto que faz tempo. Se a gente pensar que é questão político-partidária, nós estamos com o governo de um mesmo partido há bastante tempo. Se houvesse um projeto, 20 anos, tá 20 anos, 20 né? anos. Se houvesse um projeto mesmo, teria tempo de ter formado 3 gerações, no mínimo, aí, completas, né? Então você tem... E aquela máxima, né, que sempre falam, que não é interessante para o governo o aluno ser informado, pensar. A educação... É fato isso. A educação, eu acho que é fato, mas de maneira muito velada. A educação, se você perguntar para qualquer pessoa hoje, né, em 2016, você perguntar, a educação é importante para o seu filho? Pode ser a pessoa que vive na condição mais miserável, até a pessoa que tenha a melhor condição, seja está dentro do 1% mais rico do país, é unânime que reconhece a importância da educação. Então, quer dizer, como a educação é pacífico, que as pessoas entendem como importante, você investir dinheiro na educação é fácil. Agora, fazer aparecer é outra coisa. Vou falar só um caso. Eu fui chamado em 2001, logo que no meio do processo eu quebrei minha fíbula. Eu fui chamado para um projeto que era para desenvolver um site com todos os conhecimentos interligados, com uma visão nova para a educação. Para se vender esse site, né, vender não no sentido de dinheiro. A proposta que, como chegou, era um projeto financiado pelo CNPq. O cara que liderava o projeto era um latifundiário de maçã. Ele tem fazendas e fazendas de produção de maçã. E por ele ser latifundiário, ele tinha uma cadeira na CNPq, né? Que é o órgão, CNPq, é a Comissão Nacional de Pesquisa, né? que investe dinheiro na geração de pesquisa. Ele conseguiu 28 bolsas de nível de graduação e 7 bolsas de nível de mestrado. Eu ia entrar nesse bolo dos 7 de mestrado, mas se fosse de início era um projeto bonito. De repente você descobre um cara que era o braço direito dele, ficou bravo com ele e daí um dia conversou, soltou o verbo para mim. Falou, olha, já tem mais de 50 mil CDs vendidos antecipadamente para prefeituras da Bahia desse projeto nosso. Eu falei, peraí, como que você vai vender CD para prefeituras que nem tem computador? Brincadeira. Entendeu? Então é um uso de dinheiro da educação que você não sabe para que ralo vai. E daí você gera dinheiro público, que era para ser de alta qualidade. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já aqui com o Fábio, o professor Fábio e o professor Jovir Filho. Até lá. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o Telescópio, hoje 22 de abril. O programa está sendo gravado, né? Mas o nosso WhatsApp está à disposição, você pode acessar lá, 98127-5467. 98127-5467. Bom, vamos falar um pouco agora sobre Tiradentes. É um mito nacional, um ícone, qual outro também termo que é usado, o Marte, né? Ídolo, herói. O herói, né? Rapidamente, é a questão do herói Tiradentes. Mesmo. Esse é o herói aí. Quem é, assim, pela história mesmo, Tiradentes? Se a gente fosse, na verdade, né, a gente tem pouco tempo aqui, mas assim, existia um momento histórico, né, um pensamento que a gente chama genericamente de iluminismo, né, as ideias da liberdade,
que vinham da Europa e estava já chegando ao Brasil há algum tempo, né? Então, jovens estudantes brasileiros que iam para Coimbra estudar em Portugal já traziam essas ideias, né? E Tiradentes entra como um membro de um grupo que faziam discussões sobre essas ideias, né? Então, tá dentro desse contexto aí, né, das ideias de liberdade, esse processo chamado Inconfidência Mineira, né? Não sei se o Jovi quer complementar alguma coisa também. Por que a Inconfidência Mineira, né? Acho que é uma coisa a gente pensar hoje. A gente comentou que o feriado de Tiradentes é um feriado da República. Tá? Os republicanos precisavam construir um referencial e quem que eu vou buscar na história para transformar em herói, em ícone. Isso é uma coisa ainda lastro do pensamento romântico, né? O romantismo é dominado por ideais e os ideais precisam ser concentrados em figuras que sejam icônicas. Não tem aquela coisa de você expandir. Então, Tiradentes foi o que eles chegaram, falaram, vamos elevar Tiradentes à condição de herói, a Marte, tanto que a figura, a retratação de Tiradentes é muito próxima de Jesus Cristo, né? Eu estava pensando nisso. Você tem... Mas foi feito um floreamento em cima do Tiradentes? É engraçado, você tem documentos históricos que mostram assim, a imagem de Tiradentes no período monárquico, você vê o esquartejamento, você vê então partes do corpo, porque foi isso que aconteceu, ele foi enforcado, depois passou pelo processo de esquartejamento e espalhado partes do corpo pela região ali de Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto, exatamente, para que todo mundo entendesse o que aconteceria com quem lutasse contra a coroa portuguesa. E ele trabalhava também para a coroa, né? Sim, ele era um alfer, né? Ele era como se fosse um suboficial, né? Ali na intendência ali de Minas. Mas o interessante, Fábio, é que até a República, quer dizer, até ali o Segundo Império, o Tiradentes era representado, a figura dele, como algo que não poderia ser imitado, algo que deveria ser evitado. Com a República, a primeira imagem do Tiradentes é ele com o corpo inteiro, ele com uma vestimenta que lembra uma túnica, cabelo comprido, barba, né? É assim, uma figura que lembra muito a figura de Cristo, né? Aquela questão meio messiânica ali, e aí ele é alçado como um herói, ele é o cara que fez o primeiro discurso, a discussão ali de independência. Para vocês é um herói? Ajudou no processo de independência? Eu entendo assim, olha, essa discussão de independência aconteceu, porém era regional, era naquele local. A independência não era de toda a colônia portuguesa, e sim daquela região da intendência que pegava Vila Rica e cidades vizinhas. Então eles não discutiam, na verdade, a independência de toda a colônia portuguesa. Eu, sinceramente, entendo Tiradentes como um mártir ali, talvez num contexto regional, estadual, talvez um feriado até dentro de Minas Gerais, né? Sim. Mas não como um feriado nacional. Sinceramente, acho que tem personagens aí muito mais interessantes. O caráter... Desculpa, mas a principal revolta ali deles era pagar impostos. A questão da cobrança, Depois o quinto, é isso? Isso. Pode explicar um pouquinho pra gente? O quinto e a derrama, né? Que era o dia da cobrança, né? Dos impostos atrasados. Porque o que acontece? Minas Gerais, de repente, começa... O primeiro embate que teve, que foram os emboabas, né? Que quando os bandeirantes descobrem ouro, então eles querem ter privilégio de explorar ali. Mas daí a coroa começa a mandar os portugueses, né? Então aí é um choque de interesse, né, econômico. E a coroa, ela quer tirar proveito máximo, só que ela é uma coroa que não estava tão presente. E de repente se faz presente. Então a coisa da revolta durante todo o século XVIII vai ser assim, centrado principalmente nas Minas Gerais, por conta de interesse. Até a coisa da independência, como eu falei, é independência ali, ó, que nós queremos ser independentes aqui em Minas Gerais, o resto é o resto. Pode continuar colônia, o que for. Então, é bem relativa essa presença da Inconfidência Mineira. Como vai ser, né, a Conjuração Baiana, porque Bahia, Salvador ficou esquecido e, de repente... Você não vê essas revoltas acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Exatamente. Só para finalizar agora, e por que Tiradentes?
explicação para os nossos telespectadores. Então, está dentro desse contexto aí do início da República, né? Em 1889 dá início ao período republicano. E aí tem o Jovir pode falar um pouco disso também, existe aí um pensamento positivista, né, nesse momento, e há necessidade de se criar símbolos nacionais. Então a bandeira vai ser refeita, né, vai ser repensada. A bandeira lá, o triângulo, né? Não, a bandeira nacional. Nacional mesmo. A bandeira nacional, né? Tá. E aí você tem, são convidados alguns artistas, como o Pedro Américo mesmo, aí para rediscutir artisticamente o que foi a independência do Brasil, né? O grito da independência, tem o famoso quadro, o grito. Depois a imagem de Dom Pedro de Tiradentes, que também foi feita pelo mesmo artista, que é essa figura já dele como uma arte, né? Então há necessidade de se criar esses símbolos nacionais, né, para fortalecer essa ideia republicana. E nacionalista. Ele chegou a ser um dentista ou ele só extraía dente? Isso era na verdade não existia a profissão como a gente conhece hoje, né, mas ele fazia isso, ele era um alfer, então ele tinha um trabalho como agente do Estado, mas ele também praticava, né, esse trabalho, né, fora do seu horário, como se fosse um dentista hoje, né? Não fazia canais. Não tinha aparelho. Não tinha aparelho. Bom, nosso tempo esgotou aqui, infelizmente, mas a gente pode retomar outros dias essas conversas, foi muito interessante. E eu vou falar para vocês passarem o telefone de novo do espaço, pode ficar à vontade. Aí, o Fábio... o contato, pode? Então, no Espaço Conhecer e Aprender, né, onde a gente faz um trabalho muito focado à neurociência e aprendizagem, 35250115, e o celular, que também tem um WhatsApp, que é o 996001441. E o Espaço Sapiens, né, para quem tiver interesse. Eu acabei não mencionando, à tarde eu tenho trabalho com de leitura lógica com vestibulandos ou alunos de 14 e 15 anos no momento. O telefone para contato é o celular 981440307, no qual também tem o WhatsApp. Ou pelo Facebook, né, procurar por Jovir Filho, já encontra ou Espaço Sapiens. Ok, muito obrigado mesmo aí, foi ótimo o papo. Eu que agradeço. Tomar com vocês aí, outros papos aí também, vários assuntos, estamos história, educação, à disposição, etc. Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês. Okay? A gente vai para o intervalo e na volta vocês vão ficar com um vídeo que foi feito pela Prefeitura de Natal, pela Secretaria de Cultura de Natal, no Rio Grande do Norte, uma animação muito interessante, é um vídeo educativo feito através de animação. Depois do intervalo você vai conferir. Tenha todos uma ótima final de semana, né? Um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais um Telescópio. Tchau, tchau e até lá. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Essa história todos já conhecem. Finalmente descobrimos o Brasil.
terra de Santa Cruz, ilha de Veracruz. Opa! Existe uma outra versão para essa história. O Rio Grande do Norte e não a Bahia se encontravam no caminho dos portugueses. Isso foi possível devido às correntes marítimas e à posição dos ventos, que fizeram a frota de Cabral chegar nas terras potiguares. Nas comemorações dos 500 anos do Brasil, uma caravela saiu de Portugal refazendo o caminho do descobrimento. Mas por falta de vento, foi preciso ligar os motores na travessia do Equador. Cabral também teve esse problema. Raios! Agora vamos ter que ficar a esperar uma eternidade pela boa vontade deste vento. Como não me bastasse a falta de vento, quanto mais tempo eu fico parado aqui, é dinheiro que deixamos de ganhar. Até a nau de Vasco de Ataíde sumiu. O pior é se Dom Manuel ficar aborrecido comigo e tirar-me o comando dessa viagem. Ai, Jesus! Caros conselheiros, acredito que Cabral tenha se perdido da rota que lhe foi passada. E quando alguém se perde no mar, chamamos João da Nova. Estás correto, Majestade. Dom João da Nova é a pessoa mais indicada. Tens o nosso apoio. Perfeito, perfeito. Batedor! Vossa Majestade estava a me chamar? Quero que localize João da Nova e peça para ir ao encontro de Cabral. Dom João da Nova! Dom João da Nova! Por que estás a gritar feito um tonto, ó menino? Tua Majestade, Dom Emanuel, me pediu para vir procurar-te. Ele está a querer que o senhor vá em busca de Dom Cabral. Parece que ele veio a se perder. Veio a se perder? Ora, pois, parece que isso tende a sobrar para mim. Diga a Dom Manuel que eu irei à procura de Cabral. Vamos imediato. Temos uma frota perdida a ser encontrada. Ainda é de ser um grande comandante, como Dom João da Nova ou Dom Vasco da Gama. Muito bem. Talvez Cabral não tenha parado em Cabo Verde. Ele foi esperto. Deve ter pego a corrente de vento sul do Atlântico. Todas as embarcações da época que seguiam a rota do Oriente eram abastecidas em Cabo Verde, acabando assim com a água da ilha, deixando-a seca e sem vida, não servindo mais para o abastecimento. Na proximidade do Rio Grande do Norte, Cabral avista um monte e dá-lhe o nome de Monte Pascoal. Alguns estudiosos afirmam ser o nosso Pico do Cabugi. Na carta de caminho ao rei de Portugal, era falado da abundância das nossas águas e dos muitos rios. Cabral também conheceu nossos habitantes, fez boas amizades e houve troca de presentes. Será que podemos confiar neles? Não acredito que chegamos tão rápido às Índias. Fazer amizade com os índios é importante. Mas vamos fazer amizade mesmo? É com as Índias! Recomponha-se, homem. Estou sendo chamado para ir à missa. E assim,
foi realizada a primeira missa em terra potiguar, sob o olhar curioso de nossos nativos. Senhor, creio que aqui não é o Oriente. Sim, precisamos continuar nosso caminho. Mas vamos deixar um marco da coroa portuguesa no local para marcarmos o território. Minhas instruções dizem que não precisamos passar em Cabo Verde se tivermos água e mantimentos para 4 meses. Como estamos abastecidos, vamos em frente. Vamos às Índias! E assim fizeram. Um ano depois, os portugueses voltam e fincam um marco na praia de Touros. Um dia vou entender o que tanto eles fazem. Junto ao marco foram colocadas outras pedras semelhantes. As pessoas imaginavam que todas as pedras eram marcos e decidiram chamar uma das praias daquela localidade de Praia dos Marcos. As pedras, o qual os moradores da cidade julgavam milagrosas, eram raspadas para do seu pó fazer chá. Para evitar outros danos e por se tratar do primeiro registro português no nosso país, o monumento foi levado para a Fortaleza dos Reis Magos, na capital do estado, onde o marco se encontra até hoje. No entanto, foi colocada uma réplica do marco na cidade de Touros, para simbolizar o local da visita daqueles portugueses às terras potiguares. Cabral? Onde estás, Cabral? Cabral? Dom João da Nova! Acho que Cabral já não se encontra mais perdido. Será? Vamos procurar mais um pouquinho. Cabral? 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 Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar.